Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer minhas dicas e opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube. Eu agradeço a todos vocês que têm estado aqui com a gente. A presença de vocês é extremamente importante e eu continuo pedindo, como sempre, que vocês continuem compartilhando os nossos áudios, os nossos episódios, nossos vídeos resenha e também que vocês deixem um like, compartilhem mesmo, porque isso nos ajuda a divulgação do nosso trabalho. Gente, nessa semana vamos mais uma vez a mais um arco da segunda temporada de Andor, o segundo arco da segunda temporada, que são os episódios 4, 5 e 6. Passa-se mais um ano, né, antes da Batalha de Yavin, e aqui nós vamos ver mais camadas diferentes com relação à nossa série. E aqui é difícil mais uma vez falar sobre cada um dos arcos separadamente. Então vou dar a minha versão sobre o que eu achei desses 3 arcos. Eu considero esse segundo arco o melhor, né, com relação ao primeiro arco, e não desmereço o primeiro arco, muito pelo contrário, eu acho todos os dois tendo a sua real importância. E outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês aqui, existem outros criadores de conteúdo que já têm uma bagagem maior com relação à cobertura de Andor. Eu vou destacar o canal do Mando. Gostei bastante da experiência de ver as reviews dele. Também o nosso querido João Jedi, do Diário Rebelde, também trabalha no Omelete. Então, tanto o Omelete quanto o João Jedi, no seu canal separado, também fazem a cobertura de Andor da segunda temporada. Outro criador de conteúdo que eu acabei descobrindo recentemente, gostei muito da cobertura dele, que é o Norton Domingues. Também a gente tem essas coberturas. Eles já são muito mais especialistas do que eu com relação à temporada, tá, gente? Eles estão mais por dentro desse rolê do que eu. Então eu venho trazer as minhas opiniões e podem, por favor, aí segui-los para que eles deem uma cobertura melhor para vocês, assim, mais aprofundada dos assuntos. E eu vou dar apenas a minha opinião como uma pessoa que está iniciando nessa jornada de Star Wars. E eu acho que essa é uma das séries mais Star Wars que você vai ver depois dos filmes. Eu continuo com essa opinião. O que eu acho uma pena é que muita gente ainda não acompanha a segunda temporada, nem a primeira. Eu acho um grande pecado. Então, se você é uma dessas pessoas, vai lá no Disney Plus, assiste a primeira temporada toda e assiste esse segundo arco, que é que a gente vai começar com alguns spoilers dos 3 episódios. Então, aqui, mais nesse ano da batalha dessa série, a gente vai vendo pontos interessantes com relação à futura Aliança Rebelde, porque neste momento aqui da trama, não há aliança em si formada. E como no primeiro arco, a gente viu principalmente no episódio 2, que tem muita gente que não gostou daquela barriga que ficou, aquela cena do Andor ali, naquele local, naquela floresta ali junto com aquele grupo, né, de rebeldes, porque ali já não era muito da aliança não, ali ainda eram os rebeldes, em núcleos separados. Então aqui, nesse segundo arco, a gente vê que aparentemente alguns grupos começam a tentar entrar num ponto em comum, uma vez que uma coisa é revolução, outra coisa completamente diferente é a questão da rebeldia. Então aqui a gente tem rebeldes que não concordam com as questões do império, principalmente questão de impostos, e realmente a gente sabe que o império tem uma mão muito pesada
e que então existem diversos grupos que realmente não concordam e tentam se interligar, se conectar de alguma forma, mas existe muita resistência desses grupos e aqui a gente continua vendo isso. Mas, aparentemente, nesse um ano que se passou depois do que aconteceu no último arco, a gente vê que algumas coisas começam a ficar diferentes. Por exemplo, a gente pode ver que a comunicação entre esses grupos já é diferente, eles já precisam estar mais escondidos, eles já precisam estar mais ali camuflados, porque o Império está de olho nessa galera, o Império já sabe que existem pessoas ali que não estão contentes, estão tentando ali fazer umas articulações para tentar impedir que o poderio do Império aumente mais. Nesse momento da trama, a gente tem que lembrar que já existe o Darth Vader, já caiu o Império Jedi e também a gente já sabe que o Imperador é realmente o Palpatine mesmo. Então, ou seja, a força do Sith juntamente com esse poderio do Império já aumenta muito e com muita força. Então aqui a gente vê todos esses personagens já mais esmirrados ali e a um passo do Congresso ali, do Senado cair praticamente, porque ainda aqui o Senado não caiu ainda, mas ele está às vias de cair, porque em Uma Nova Esperança já cai, né, o Congresso já não vai existir mais, né, o Senado não vai existir mais. Então, quando a gente vê esse arco, a gente já começa a ver que os rebeldes começam a ter que entender que realmente, se eles não se unirem, se eles não formarem uma aliança forte, a ponto de realmente ter força suficiente para combater o Império, não vai dar nada certo. Eles vão precisar, sim, unir forças para que isso seja possível, porque se for olhar eles por si só, vai acontecer o que aconteceu naquele outro episódio. Se eu não me engano, foi o episódio 5, que o Cassian vê aquela questão daquele outro crime que aconteceu, daquele cara que queria descer naquele planeta e o povo ali estava descontente com a relação dos impostos, e o Bacana simplesmente aterriza sua nave, esmagando diversos moradores ali daquela cidade e destruindo tudo, e fora que outras pessoas acabaram falecendo, né, outras criaturas, né, outros moradores daquele planeta acabaram falecendo depois desse pequeno detalhe que aconteceu ali. E que em Gortan, aqui a gente vê mais desse planeta. O próprio João Jedi e o PH também falam muito. PH Santos é outro criador de conteúdo que está cobrindo o Andor. Eles falam muito nisso nas suas reviews e eu concordo muito com eles. Lembra muito a cidade de Gotham, muito com as cidades europeias, assim, o próprio João Jedi já teve ali alguns locais, e realmente eram da Europa, e assim, a estrutura das cidades é uma estrutura muito bonita. Eu acho a fotografia de Andor excepcional. E aqui a gente vê esses novos membros ali do Império ascendendo, né? Aquele plano que estava sendo mensurado no bloco anterior de episódios, de que para fazer meio que uma propaganda negativa com relação à população de Gotham, estavam começando a sim surtir efeito, e que aquele cara que estava ali, eu acabei me esquecendo o nome do personagem, ele era um infiltrado, né, para que esse plano continue dando certo. Ele meio que falando ali, não,
e tal, estou do lado de vocês, mas a gente sabe que as coisas com o Império não funcionam dessa forma. E ele tá ali já fazendo com que os planos ali do Império continuem de vento em polpa, o que está acontecendo até aquele momento. Então, realmente, aqueles eventos que a gente vê que são citados em Uma Nova Esperança e em, como é que chama? Star Wars Rebels, vão sim ser acontecidos aqui também, mas a gente, né, não faz ideia de como eles vão ser feitos mesmo. Mas que eu imagino que a equipe da série deva ter feito de uma maneira muito bacana. Mais à frente que a gente vai ver esses eventos. Mas, além disso, desses tentáculos do Império, e como eles conseguem ir em todas as frentes, eles já estão de olho ali em algumas pessoas. Eu, particularmente, vejo que o Lúthien está muito em perigo. A própria senadora Mon Mothma também está em muitos maus lençóis. Você vê ali no episódio ela tentando fazer algumas coisas, ainda algumas conexões, mas tem coisa que tem que ser meio escondida ali, meio camuflada ainda. E ela, a cada dia mais com a corda no pescoço, né? Assim, a gente sabe que teve muitas coisas que ela precisou sacrificar para que isso fosse possível com a Aliança Rebelde. Aliás, ela perde tudo, se a gente for pensar bem. E um outro ponto dessa série de episódios que a gente precisa frisar bem é a questão da Bits e do Cassian, que agora eles estão juntos ali em Coruscant, só que eles estão meio que escondidos ali naquela casa, que o Lúthien acaba deixando eles ali ficarem para que eles possam estar mais dentro ali e tentar ser mais um elo dessa aliança que precisa ser criada para ter força suficiente contra o Império e tem assim as novas missões que ele precisa ter. Só que aqui o Cassian ainda lembra o Cassian da primeira temporada. Ele ainda é uma pessoa impulsiva, ele ainda é um rebelde, ele não entendeu ainda o sentido da revolução que precisa ser feito contra o Império. Então, tem até aquela missão que ele faz ali, que tem o Lúthien com ele, e o Lúthien tenta colocar isso na cabeça dele, e assim, ele vê que precisa de algo a mais, mas ele não tá meio assim exatamente como é que a gente pode fazer? Alinhado mesmo com essas ordens. E aí a Bits dá aquela chamada de atenção nele que eu acho extremamente importante, que ela diz, olha, vamos, já que a gente está nessa mesmo, que a gente está nesse esquema, cara, nós temos que chegar com tudo para ganhar essa parada, porque senão vai todo mundo cair, sabe? Então acho que aí parece que a ficha do Cassian começa a de fato cair. Como é que vai ser? Se ele vai realmente entender isso ou não, a gente vai ver mais à frente, nos próximos 2 arcos que ainda faltam para finalizar a temporada. E aí a gente, de novo, né, continua vendo a situação de sofrimento da Bitsy, o que acontece, né, depois que ela consegue, enfim, culminar a sua vingança. Eu achei aquilo, nossa. Enfim, né, eu gostei bastante daquilo ali, porque realmente, cara, tava me dando uma agonia vê-la naquela situação, e é uma situação extremamente complexa. Quem sofre tortura sabe que a coisa não é muito legal, não. E muita gente até estava questionando isso sobre se Star Wars era interessante colocar esse tipo de conteúdo de violência, tanto física quanto de outras formas mais íntimas. E, cara, eu acho que para você falar de uma luta, de uma guerra
como é Star Wars, e eu acho que Star Wars é algo muito próximo, é uma fantasia muito próxima da nossa realidade, naturalmente isso vai entrar de alguma forma. Claro que existiram alguns núcleos de alguns episódios, de algumas séries um pouco mais para o infantil, mas se você for pensar mesmo em Star Wars, até mesmo nos próprios filmes, claro, se for pegar ali pela trilogia prequel, você vê que tem coisa um pouco mais infantilizada, mas no geral, se você for pensar bem mesmo, cara, tem detalhes ali mais adultos. E realmente Andor é uma série que foi classificada como uma série um pouco mais de conteúdo, um pouco mais adulto. Que sim, tem uma violência um pouco mais forte, né, com relação às outras coisas que tem. E eu não desconsidero isso, eu acho que isso precisa ser mostrado, mas eu acho que a série até tem uma sensibilidade muito grande para dizer desses temas, porque tem coisa que tem que realmente ser esparramada mesmo na nossa cara, porque senão parece que tem gente que não acredita mesmo nessas situações. Eu simplesmente amei este segundo bloco de episódios, esse segundo arco, que para mim é um dos mais importantes. Eu acho que a Aliança Rebelde mesmo começar a partir daqui. Eu não sei especificar qual episódio eu gostei mais. Eu não sei se é o quinto episódio ou o sexto, mas tá entre esses 3 episódios até agora. Eu gostei demais dessa experiência. Não quero me adentrar muito porque como é a minha experiência, então assim a gente vê os episódios, vê a fotografia, vê o jeito que a história está sendo contada. E eu gosto disso, eu gosto de ver isso, eu gosto de ter essa experiência. E eu tô, assim, ansiosa para ver os próximos episódios e ver como é que vai ser esse próximo arco aqui. A cada arco, né, a gente tá repetindo várias vezes que é mais um ano com relação à Batalha de Yavin, que é aquela batalha de Uma Nova Esperança. E a gente tá bem pertinho de Rogue One, de Uma Nova Esperança, e eu tô curiosa para ver como é que vai ser essa ligação, essa conexão com relação aos novos arcos. Será que nessa série nós teremos Darth Vader? Porque Darth Vader veio aí outras séries ligando, né, de um episódio a determinada série, e tem gente que não tá muito gostando dessa ideia, não. Será que eles vão ter essa coragem de colocar o Darth Vader aqui? Não sei. Eu acho que vai ser interessante de alguma maneira, porque ele é imponente e realmente extremamente cruel. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do segundo arco dessa segunda e última temporada de Andor. Digam nos comentários, com muito respeito, tá? Eu sou a pessoa apenas que estou conhecendo agora. Tenham paciência com os novos coleguinhas que estão entrando também. Deve ter gente entrando junto com a gente nessa jornada. Se você já conhece, dá as suas contribuições também, que a gente vai amar ter você aqui e compartilhar uns com os outros as nossas experiências. Eu fico por aqui. Agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado até agora e continuem conosco que na sexta que vem a gente continua então com mais um arco da segunda temporada de Andor. Muito obrigada mais uma vez e nos vemos então na próxima semana. Um grande abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e é isso.